Estava olhando a história da igreja, vi algo muito interessante. A forma que Deus trabalha. Quando a igreja nasceu e começou a crescer, houve um atrito, porque tinha muitas pessoas para serem atendidas e as viúvas, um grupo de viúvas estava se sentindo mal assistida por causa do número de pessoas que tinham para ser atendida. Os discípulos disseram que não seria conveniente que eles deixassem a palavra para servir as mesas e levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo, 7 diáconos, para fazer a obra de servir a igreja que estava nascendo naquele tempo. Filipe foi um desses homens que foi levantado e cheio do Espírito Santo. Quando houve a dispersação do povo, Filipe foi para Samaria e começou a pregar a palavra de Deus ali. Eu me lembro que alguns anos atrás, Jesus esteve em Samaria e teve um encontro com uma mulher à beira de um poço. E essa mulher teve a sua vida mudada, transformada por ter conhecido Jesus. Um tempo depois, Filipe, diácono, vai a esse lugar por causa da perseguição e ele começa a pregar ali. Estando ele ali, o Senhor orienta que ele saia daquele lugar e vá para uma cidade que vai para Damasco, que estava deserta. E quando ele foi, obedeceu a ordem do Senhor, ali estava um etíope, eunuco, lendo dentro do seu carro o livro do profeta Isaías, mas não entendendo nada do que ele estava lendo. E Filipe se encosta àquela carruagem e é convidado para entrar dentro daquela carruagem, e ali ele começa a explicar, desde Isaías até Jesus, ele explica a palavra de Deus, anuncia Jesus, e aquele homem questiona: o que me impede de ser batizado, já que eu conheci Jesus? E nada impedia, eles desceram, estavam passando por um riacho, e ele foi batizado ali. E de repente o Senhor toma Filipe novamente e leva Filipe para um outro local para que ele continuasse a pregar. O que eu entendo, o que eu aprendo com essa palavra? Nossa vida, quando ela está no controle, nas mãos do Senhor, o Senhor toma decisões que muitas das vezes nós não entendemos. Houve uma grande perseguição, o povo foi disperso, mas ali estava o plano de Deus, que como brasas vivas, aquelas pessoas caíram em outras localidades e ali elas começaram a anunciar o que elas tinham no coração, e o que elas tinham no coração era o Senhor. Filipe, com toda a sua disposição de atender à vontade do Senhor, e o Senhor diz: vá para uma estrada que vá para um local deserto. Provavelmente não era comum que se andasse naquela estrada, mas Filipe, obedecendo o Senhor, ele foi, talvez dentro de si questionando: o que eu vou encontrar lá? Qual é a minha missão naquela estrada, naquele lugar deserto? E ali estava passando justamente alguém que precisava ouvir a palavra do Senhor, precisava entender a palavra de Deus. Aquele etíope recebe a palavra no coração, tem a sua vida transformada, se arrepende dos seus pecados e volta para a tua terra convertido ao Senhor. Deus tem as suas maneiras de agir, tem as suas maneiras de trabalhar. Não cabe a nós questionar, mas cabe a nós, servos do Senhor, obedecer. Quando Deus nos levanta e nos manda ir, nós precisamos ir, porque com certeza tem um plano de Deus para acontecer aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Eu me lembro, alguns anos atrás, Jesus precisava ir para uma outra localidade, era necessário passar por Samaria. Jesus estava indo para Jerusalém e era necessário. Todas as pessoas, os judeus, desviavam 30 quilômetros a mais para não passar dentro daquela cidade. Mas Jesus decide: eu preciso passar, é necessário que eu passe por dentro de Samaria. Jesus chega até um ponto conhecido, que era o Poço de Jacó, e ali ao meio-dia Jesus manda toda a sua comitiva ir à frente, em um vilarejo, comprar alimento, e ele fica ali sentado, eu imagino, embaixo de uma árvore próxima ao poço, esperando a oportunidade. A oportunidade chega com uma mulher
samaritana, cheia de pecado, cheia de problemas, que foi buscar água naquele local, naquele momento, justamente, eu acredito que para não ter contato com as outras pessoas. E Jesus indaga aquela mulher, começa uma conversa com ela, Jesus se apresenta, se manifesta e transforma a vida daquela mulher. Se Jesus tivesse seguido o protocolo, seguido a rotina dos judeus, se ele tivesse feito todas as coisas como sempre são feitas, ele teria desviado daquela cidade, não teria encontrado um coração sedento para entender a palavra de Deus. Essas duas histórias têm semelhanças, tanto o etíope quanto a mulher samaritana, ela já tinha um vislumbre de quem era o Senhor, elas já sabiam mais ou menos quem era, ou tinham uma expectativa de um dia conhecer. Essas pessoas já adoravam ao Senhor, já buscavam contato com o Senhor, mas elas não tinham de fato entendimento do que elas estavam fazendo. Eu imagino que muitas pessoas nos dias de hoje, elas vão para os cultos buscando um contato, elas têm ali já algo que aproxima elas do Senhor, mas elas não têm ainda entendimento de fato de quem é Jesus. Aquela mulher samaritana questionava o local certo de adoração, e Jesus explica para ela que haveria um dia em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Quando esse dia chegasse, não ia importar o monte ou o templo, aonde eles estivessem, eles adorariam em espírito e em verdade, porque o Senhor estaria no coração dessas pessoas. O etíope não é muito diferente. O etíope, ele veio de longe para ouvir a palavra do Senhor, e ele estava com um pergaminho do livro de Isaías. Eu imagino a dificuldade que era para ter um pergaminho em suas mãos, e a Bíblia diz que ele estava lendo o profeta Isaías, então ele se esforçou de alguma forma para ter um exemplar do pergaminho em suas mãos, porque ele tinha um desejo muito grande de conhecer o Senhor, e o Senhor se manifesta para ele através de um homem chamado Filipe, que foi chamado a princípio para servir as mesas, mas foi encaminhado para Samaria por causa da perseguição, e depois foi orientado para ir para uma estrada que vá para um local deserto, para encontrar um homem, e através da palavra do Senhor, a orientação do Senhor, mudar a vida daquele homem. Com certeza, quando o etíope saiu das águas batizado e arrependido dos seus pecados, ele levou essa semente, que é a palavra de Deus, que é o nome do Senhor, para a terra de onde ele havia saído. E com certeza ali ele manifestou o nome do Senhor. Deus age de várias formas, Deus trabalha de várias maneiras, não cabe a nós questionar a maneira que Deus está agindo, mas uma coisa é fato: Deus está agindo. Se você deseja ser um instrumento do Senhor para ser um agente modificador de vidas, essa é a oportunidade. Te levanta de onde você está, procura ouvir a voz do Senhor que está falando ao teu coração. Abra o teu coração, porque Deus quer te usar como um instrumento para mudar vidas, para quebrar protocolos, para transformar pessoas, porque Ele é Deus e está agindo em nossas vidas. Abra teu coração, deixa Deus fazer de você um discípulo, um servo, um homem, uma mulher de Deus. O Senhor te chama e Ele te aguarda. Shalom, Deus te abençoe.